Que os egípcios antigos tratavam a morte com grande relevância, todos nós já ouvimos falar. Quem nunca ouviu que quando nascia um faraó, já começavam a preparar a sua tumba para que ele utilizasse no dia que viesse a óbito, e que nessa tumba eram depositadas riquezas, comidas e tudo que esse faraó porventura fosse utilizar na vida após a morte. Eu sei que para nós ocidentais esse conceito parece meio ridículo, só que para os egípcios era muito diferente. Eles não tinham essa visão simplista, materialista que nós temos. E muito provavelmente não achavam que aqueles faraós fossem utilizar aquela comida ou aqueles tesouros em algum outro local. Mas aquilo era uma forma simbólica de representar que existia uma outra dimensão, que aquilo não terminava com a morte carnal, mas sim que existia um outro lugar, onde ele também precisaria de riquezas, de nutrição, não necessariamente as mesmas que ele utilizava aqui na Terra. Mas a visão egípcia era muito simbólica, eles eram um povo muito espiritualizado. Por isso que hoje em dia a gente não consegue ler a arte ou a arquitetura egípcia antiga se não for também de uma maneira simbólica. Vamos conversar mais sobre isso nesse vídeo, onde eu também vou te falar como foi conhecer as pirâmides do Egito. E no próximo vídeo o tema continua sendo o mesmo, mas aí eu vou falar sobre o Vale dos Reis. Por que eu vou falar sobre esses dois locais, Pirâmides e Vale dos Reis, nesses dois vídeos? Porque eles vão tratar de um tema muito conhecido de todo ser humano, que todo mundo um dia vai se encontrar, que é a morte. Eu sou Heloísa e nesse canal eu divido com você o que os livros e o mundo me ensinam e que podem contribuir para o nosso crescimento e evolução como seres humanos. Se você gosta desse assunto, já clica aqui embaixo e se inscreve no meu canal, ativa também as notificações ali no sininho para você ficar sabendo de tudo que eu posto por aqui. E curte esse vídeo e envia para aquela pessoa que você também sabe que se interessa por viagens, livros e pelo Egito Antigo. Esse vídeo com uma citação de Mustafa Gadala, que foi um historiador, estudioso do Egito Antigo, que ele fala o seguinte: os acadêmicos ocidentais não conseguem compreender a realidade metafísica e, portanto, criam acontecimentos históricos a partir de conceitos metafísicos. Isso significa que para entendermos uma civilização tão complexa como era a egípcia, a gente não pode considerar tudo de uma forma materialista, não é tudo como a gente vê, como a gente toca, mas é isso que às vezes os cientistas tentam fazer. Eles pegam alguma leitura egípcia e tentam transformar em um fato histórico, mas aquilo não necessariamente ocorreu. Não nesse plano, provavelmente, mas como os egípcios antigos tinham uma espiritualidade muito aflorada, para eles pode ter acontecido em um outro plano, em uma outra dimensão, e eles representaram de uma maneira simbólica. É dessa forma que a gente consegue entender pelo menos um pouquinho do que se tratava a civilização egípcia. Vamos falar então das imponentes pirâmides. Tem um provérbio árabe que diz o seguinte: o tempo ri de tudo, mas as pirâmides riem do tempo. Isso porque esses monumentos tão imponentes permanecem praticamente intactas depois de milênios que foram construídas. Eu conheci várias pirâmides lá no Egito, claro que as principais e mais famosas foram as pirâmides de Giza ou de Gizé, inclusive entre elas está a grande pirâmide de Quéops, que é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda continua intacta e que pode ser visitada. Elas foram construídas há mais de 2000 anos e permanecem até hoje sendo grande curiosidade para arqueólogos, estudiosos, historiadores, egiptólogos e até mesmo pessoas leigas como eu e você que estamos aqui ou falando ou assistindo algo sobre as pirâmides do Egito. Mas a verdade é que apesar de elas serem tão estudadas, elas ainda são um grande enigma, porque ninguém tem muita certeza de qual a finalidade da sua construção, de como elas foram construídas, então ainda existem muitos mistérios ao redor das pirâmides do Egito.
Acredita-se que os egípcios antigos as consideravam como uma expressão simbólica do fogo, por causa da sua verticalidade, assim como o fogo, que também é vertical. E isso, mais tarde, foi utilizado pelos gregos para dar nome para as pirâmides. Foram eles que chamaram elas de pirâmides, porque pir vem do grego, que significa fogo. Lembrando que o fogo é considerado em várias culturas como um símbolo da ascensão espiritual. As pirâmides de Gizé, como o nome já diz, ficam em Gizé ou Giza, que é uma localidade muito próxima do Cairo. E muitas pessoas, quando chegam no Cairo, elas preferem não ficar na região de Gizé porque ela é mais distante, é um local que não tem tanta coisa para fazer. Mas eu, desde que decidi ir para o Egito, sabia que eu queria ficar lá, me hospedar na frente das pirâmides. E eu esperava ver elas assim que entrasse no hotel, mas nem precisei esperar chegar no hotel, porque na verdade quando você vai se aproximando de Gizé, já é possível ver a grande pirâmide se levantando em meio às construções. Nós chegamos no Egito de madrugada, então quando a gente foi chegando naquela localidade, já era possível ver a silhueta da grande pirâmide. E eu me arrepio até hoje de falar, porque foi um momento de grande emoção. E quando nós chegamos no quarto lá do hotel, em frente às pirâmides, e fomos para a sacada, foi realmente muito emocionante ver as pirâmides de Kéops, Khafre e Mycerinus e a esfinge de Gizé se manifestando ali na nossa frente. Então, apesar de não ser um local tão comum das pessoas se hospedarem, dos turistas se hospedarem, eu optei por ficar lá e posso dizer que não me arrependo nem um pouco. O hotel era muito bom e foi possível criar uma grande conexão e sentir a vibração das pirâmides nessas 2 noites que eu fiquei hospedada em Gizé. No sítio de Gizé, para ver elas de pertinho, tirar muitas fotos. Esse hotel aqui é muito legal, olha só como a gente está pertinho das pirâmides. Aqui estão as 3 grandes pirâmides, que é o Khafre e Mycerinus, e ali está a esfinge. Apesar das pirâmides de Gizé serem as mais famosas, elas não foram as primeiras pirâmides a serem construídas. A primeira pirâmide a ser construída e provavelmente a primeira estrutura de pedra nessas dimensões foi a pirâmide escalonada. Ela foi uma pirâmide encomendada pelo faraó Djoser, mais ou menos no ano de 2680 a.C., mas ela foi arquitetada e construída pelo arquiteto Imhotep, que acabou ficando ainda mais famoso do que o próprio faraó Djoser. Essa pirâmide, ela foi construída na forma de mastabas. Mastaba era uma estrutura funerária muito utilizada no período da primeira dinastia e início da segunda dinastia egípcia. Então era uma estrutura funerária e ele foi construindo uma mastaba em cima da outra. Por isso que essa pirâmide ficou com degraus, ficou escalonada, como você pode ver na imagem aqui da tela. Essa pirâmide ainda está de pé lá no Egito e eu também tive a oportunidade de conhecê-la, e ela fica numa região chamada de Saqqara, que fica muito próximo do Cairo. As pirâmides de face plana, como são as pirâmides de Gizé, começaram a ser construídas mais ou menos no ano de 2500 a.C., e existem, as mais famosas delas, né, são a pirâmide de Kéops, a de Khafre e a de Mycerinus, sendo a maior delas a de Kéops, com 147 metros de altura. Essas pirâmides foram muito importantes porque elas se destacavam lindamente na paisagem desértica do Egito. Elas não eram exatamente como nós conhecemos hoje, porque acredita-se que elas tinham uma cobertura calcária branca por cima delas, então dava um ar muito monumental a essas pirâmides. Ainda existem relatos também de que a grande pirâmide de Kéops tinha uma outra pirâmidezinha menor de ouro em cima dela, refletindo a luz solar lá no topo dessa pirâmide, ou até que ela mesma era toda revestida por ouro. Ao todo, em Gizé, existem cerca de 9 pirâmides, mas as 3 de Kéops, Khafre e Mycerinus são as mais famosas. As outras são pirâmides pequenas que eram destinadas a filhas e esposas e que estão um pouco mais destruídas, em ruínas, lá nas proximidades das grandes pirâmides.
Até hoje não se tem uma explicação 100% fidedigna de por que eram construídas as pirâmides. O que a gente sabe é que eles utilizavam para abrigo e proteção do faraó mumificado, aparentemente. Mas por que será que elas tinham a forma piramidal? É claro que tudo não passa de especulações, mas tem algumas literaturas que falam que muito provavelmente essa formação piramidal queria significar uma elevação espiritual, uma elevação, uma ascensão dimensional de alguma forma. E a gente sabe que para muitas culturas, não só a egípcia, a pirâmide tem esse simbolismo de elevação espiritual. Além disso, suas quatro faces significam que essa elevação não vai ser igual para todo mundo. Você pode ascender por diversas formas, mas dá para notar que todas essas formas levam a um lugar só, ao ápice da pirâmide, à unidade. Literaturas que se aprofundam mais sobre a espiritualidade no Egito Antigo, elas inclusive falam que as pirâmides não eram meramente túmulos, elas eram sim tecnologias de ascensão dimensional. Existem inclusive literaturas e relatos que correlacionam a pirâmide com a cruz suástica. E calma, antes desse vídeo ficar polêmico, deixa eu te explicar que a cruz suástica não tem nada a ver com os alemães e nem com qualquer partido político que tenha se apropriado desse símbolo. A suástica é um símbolo muito comum na Índia, no Nepal e em outros países de maioria hinduísta e budista. E ela também pode ser um símbolo de elevação espiritual, porque quando você pega os 4 pezinhos da suástica e a levanta, ela vira uma pirâmide. Então, esses relatos, esses antigos manuscritos, eles falam que a pirâmide nada mais é do que uma verticalização. É como se essa estrutura saísse de um plano bidimensional e virasse uma estrutura tridimensional. Ou seja, isso reforça ainda mais essa tecnologia, essa possível tecnologia de ascensão espiritual, a qual se consideravam as pirâmides, e mostra a correlação que existe entre vários povos, porque, como eu disse, a suástica ela é um símbolo mais hinduísta ou budista, mas ela também tem correlação com essa forma piramidal encontrada no Egito Antigo e em várias outras civilizações. Pensando então nessa perspectiva, a pirâmide ela poderia ser considerada uma tecnologia que faz com que haja uma profundidade, alguma estrutura que saia de uma dimensão e chegue até outra dimensão, saia do plano 2D para 3D e ali em diante para outras dimensões. Agora vamos falar de um outro enigma, que é como foram construídas as pirâmides. A maioria dos relatos que a gente encontra atualmente tentam explicar que as pirâmides foram construídas por homens de alpargata carregando pedras, puxando pedras com cordas, né, e tração física humana através do deserto. Mas vamos pensar um pouquinho, racionalizar aqui um pouquinho, já que o povo ocidental gosta tanto de racionalizar, vamos tentar racionalizar isso daí. Vamos pensar na Grande Pirâmide, que é uma estrutura de 147 metros de altura, com um comprimento de base de 230 metros e que foi construída se utilizando mais ou menos 2.300.000 pedras, que tinham cerca, de cada bloco, cada pedra, de 2,5 a 5 toneladas, sendo que tinha pedra, isso é uma média, tá? Porque tinha pedras que tinham até 15 toneladas. E esses blocos de pedra, eles eram colocados, alinhados, erguidos e empilhados de uma forma perfeita e harmônica, que essa pirâmide ficasse com esse formato piramidal. É muito possível que você já tenha ouvido falar que as pirâmides foram construídas por escravizados. Só que isso também é um pouco difícil de se imaginar, porque pensa só,
Para se construir uma pirâmide por pessoas que fossem escravizadas, você precisaria de outras pessoas que ficassem tiranas, né, que ficassem cuidando desses escravizados. Só que naquela época não existiam ferramentas, não existiam armas de contenção de massas, como lança-chamas, como metralhadoras, como bombas de gás. Então, um soldado portando uma espada, um pau, um chicote, e um escravizado portando um pau, uma viga, uma pedra, teria uma força muito igualitária. Portanto, é pouco possível que os egípcios contassem com pessoas escravizadas em grande número fazendo esse tipo de construção. Sem contar que você já deve ter feito alguma coisa obrigada, né? Pela sua mãe, pelo seu pai, por uma professora, tipo uma atividade escolar ou arrumar o seu quarto. E você sabe que quando a gente faz alguma coisa obrigada, a gente faz aquilo de qualquer jeito. Agora imagina que estruturas tão harmônicas como foram as pirâmides do Egito, que inclusive elas estão localizadas exatamente embaixo de estruturas do zodíaco específicas, né? Se você for pesquisar mais sobre a Grande Pirâmide, por exemplo, ela vai estar sempre localizada embaixo de um signo específico do zodíaco. Então, olha a harmonia, a perfeição de toda essa construção. Você acha realmente que se escravos tivessem feito e não tivesse nenhum tipo de devoção em relação àquilo, elas iam serem feitas tão perfeitamente? Eu acredito que não. Existem alguns escritos que mostram que naquela época, fazendo cálculos, né, de produção de agrária, produção de terra, mesmo com a fertilidade do Nilo, que dava cerca de 3 colheitas de trigo por ano, não seria possível manter no Egito Antigo mais de 12 milhões de pessoas. Aí você pega desses 12 milhões, exclui mulheres, doentes, crianças, anciões, pessoas que trabalhavam no império, pessoas que trabalhavam nas fronteiras protegendo as terras egípcias. É muito pouco provável que você fosse conseguir tirar cerca de 500 mil de pessoas para trabalhar na construção de uma obra devocional como uma pirâmide. Sem contar que se fossem pessoas escravizadas, você teria que tirar mais 300, 400 pessoas só para trabalharem como capatazes, cuidando dessas pessoas escravizadas. Outro detalhe é que as pirâmides eram construídas, não só elas, mas outras obras egípcias, eram construídas lá no meio do deserto. E que todas essas pessoas que estavam lá trabalhando iam precisar se alimentar. Ou seja, precisavam levar comida até o meio do deserto. E, como bem sabemos, naquela época não existiam caminhões. Então, esse carregamento era feito através de caravanas, onde iam homens e camelos carregando todos esses suprimentos. Dessa forma, temos que considerar que também iam precisar um grande número de animais, de camelos ou cavalos, para carregar toda essa comida. E que esses camelos e cavalos também iam precisar de alimento, também precisariam de mais uma conta aí de alimento para ser levado em consideração. Ou seja, tudo isso acaba se tornando muito impossível que tanta gente tenha sido utilizada para fazer a construção das pirâmides e de outras obras egípcias. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Muito provavelmente você vai me achar louca nesse momento, ou talvez você também compartilhe dessa ideia, que não sou só eu que estou falando. Eu li em muitas literaturas filosóficas especialmente, mas é que a civilização egípcia provavelmente conhecia algum método, alguma forma, algum conhecimento perdido do ser humano que os possibilitava tracionar essas pedras a longas distâncias, levar até o meio do deserto e construir obras tão suntuosas e monumentais como foram as pirâmides egípcias. E claro que tudo isso era arquitetado por algum motivo espiritual, algum motivo maior. Eles não faziam distinção do que era matéria e do que era espírito. Eles consideravam tudo uma coisa só, sabiam que nós estávamos em um caminho único.
e que esse caminho ia nos levar para uma outra dimensão, para uma outra realidade. Então eles já nasciam com isso neles e utilizavam esse conhecimento que, como eu falei, muito provavelmente foi perdido pela humanidade no decorrer dos milênios, e construíam essas obras com um intuito superior, algo que hoje, infelizmente, o nosso nível de consciência não permite que a gente compreenda e não permite que a gente encontre esse conhecimento perdido dentro de nós. Para concluir esse vídeo, eu quero te trazer algumas lições que eu tive conhecendo e estudando mais sobre as pirâmides do Egito e que talvez também façam sentido para você. A primeira delas é sobre as nossas ações desapegadas. É óbvio que esses homens que começaram a construir as pirâmides, eles muito provavelmente sabiam que não iam ver elas concluídas, mas isso não os impedia de construí-las. Quantas vezes no nosso dia a dia, quando a gente começa um projeto que talvez a gente não vá diretamente colher os frutos deles, nós mesmos, mas sim que seja algo para os nossos descendentes, para a humanidade de uma maneira geral, nós não desistimos de construir aquilo. A gente está acostumado a querer ver o resultado das coisas, a pensar só no resultado. A gente não trabalha com uma ação desapegada. E foi isso que eu aprendi estudando sobre as pirâmides do Egito. Elas foram construídas de maneira desapegada. As pessoas que estavam construindo aquilo tinham uma devoção maior. Eles sabiam que cada pedra que eles colocassem lá, por mais que eles não vissem o resultado final, ia fazer sentido de uma maneira geral, de uma maneira humanitária e não necessariamente individual. É a ideia de agir sem um apego aos frutos, à colheita daqueles frutos, mas sim pensando não de uma maneira egoísta, né, sem expectativas egocêntricas, mas sim pensando na humanidade de uma maneira geral. Então vamos refletir o que a gente tem feito que nós não esperamos a colheita dos resultados, mas sim em deixar um legado, de deixar alguma coisa para a humanidade. Porque temos que concordar que por mais que a gente não entenda, não compreenda completamente o que são as pirâmides, como elas foram construídas, elas nos levam a uma reflexão muito grande. Então elas deixaram um legado de elevação espiritual, de elevação de consciência, no qual a gente consegue refletir hoje em dia. Sem contar que elas despertam uma grande satisfação quando denotam a beleza, porque é muito lindo você olhar para a pirâmide. E o belo é algo que eleva a nossa consciência. E a segunda lição importante é a resiliência. As pirâmides passaram por muitas adversidades, desde o momento de conseguir recursos para sua construção, as condições inóspitas pelas quais aqueles homens passaram para conseguir construir as pirâmides, sem contar todos os saqueadores que posteriormente entraram nas câmaras das pirâmides, saquearam todas as riquezas, tiraram muito do que constituía aquele monumento e a sua beleza. Então elas passaram por muitas coisas no decorrer dos séculos, mas mesmo assim elas se encontram lá em sua magnitude, no meio de terras desérticas. Hoje em dia servem ao turismo e também são todos os dias, né, exploradas, já que as pessoas podem entrar no interior das câmaras das pirâmides, mas mesmo assim elas são uma grande lição de resiliência, pois continuam lá. E nós, seres humanos, também temos essa capacidade de resiliência. Então as pirâmides podem ser um símbolo de resiliência. Elas podem nos mostrar que mesmo diante de circunstâncias difíceis, é possível encontrar essa força interior, é possível agir com criatividade e adaptar-se às mudanças e buscar resultados extraordinários. Se você gostou desse vídeo, curte ele, compartilha com aquelas pessoas que também gostam desse tema, que também vão gostar de saber um pouco mais sobre as pirâmides do Egito. E não deixa de se inscrever aqui no meu canal. No próximo vídeo eu vou falar sobre o Vale dos Reis, um local também muito imponente,
com grandes curiosidades, e eu também gostaria que você comentasse aqui o que você acha de tudo isso que eu falei. Você também consegue enxergar algo mais dentro das pirâmides do que apenas obras de pedras que sobreviveram há milênios e estão lá no meio do deserto do Egito? Você também consegue olhar para elas e encontrar algum tipo de simbolismo espiritual? Ou você acha tudo isso uma grande besteira? Comenta aqui embaixo, eu vou gostar muito de ler o seu comentário, independente se ele concorde ou não concorde com tudo que eu trouxe aqui. E um grande abraço e até o próximo vídeo.